Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Dinho, que proceda à leitura do expediente recebido, bem como das proposições apresentadas. Requerimento da vereadora Maria da Graça de Oliveira Dutra, requerimento do vereador Renato Geschi, indicação do vereador Maicon da Costa, indicação do vereador Dalmo Deusdedito Menezes, indicação do vereador Fábio Braga. Senhores vereadores, o horário do grande expediente será destinado a atender o requerimento de autoria do senhor vereador Marcos José de Abreu Marquito, para apresentação de palestra sobre o Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia de hoje, 16 de outubro. Convido o senhor vereador propositor Marquito para fazer uso da palavra na tribuna. Vereador Marquito, a palavra é com Vossa Excelência. Senhores vereadores, queria pedir a atenção especial de todos do plenário, a atenção especial também de quem nos acompanha ao vivo na TV Câmara e aqui das galerias. Conforme vem acontecendo desde o início do mandato, todos os anos, no dia 16 de outubro, nós fazemos uma atividade nesta Casa Legislativa alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, que é o Dia Mundial que trata das questões da garantia do direito humano à alimentação adequada. É fundamental entendermos que o tema da alimentação adequada, ele está diretamente relacionado com a questão da fome. E que o Dia Mundial da Alimentação Adequada, ela surge num contexto, esta data surge num contexto, a partir de políticas, de ações e de construções da sociedade civil e de políticas públicas que buscam o combate à fome e garantir que todas as pessoas do mundo tenham alimentação adequada. O Brasil, até 2014, o Brasil estava nos relatórios da ONU e da FAO como um dos países que a população ingressava e estava presente no mapa da fome, que é um relatório que a FAO e a ONU fazem periodicamente e que demonstram que mais de 5% da população passam fome profunda no país. Vocês sabem o que é passar fome profundamente? É não ter a garantia de que hoje e amanhã essa pessoa possa ter a disponibilidade de alimentos. Isso é muito sério. Em 2014, através de uma série de políticas públicas implementadas numa construção de um programa de garantia de acessos, tanto do ponto de vista econômico, social e de alimentação, fizeram com que o país saísse deste mapa em 2014. Isto é resultado de uma série de políticas que vão desde o Bolsa Família, distribuição de renda, programas ligados à alimentação escolar, à distribuição de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, por a garantia do acesso e das condições econômicas de conseguir adquirir os seus alimentos. E isso, senhores vereadores, infelizmente, em 2018, já com o relatório de 2017, o Brasil volta a estar no mapa da fome, onde aproximadamente 8% da população brasileira está em condições de fome. Isso é seríssimo. Isso é sério porque, sabe quem são as pessoas que mais passam fome? São as pessoas que estão em maior vulnerabilidade. São as populações periféricas, as periferias, são pobres rurais, na sua grande maioria, pobres rurais são os que mais passam fome, por incrível que pareça. São povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. É a população invisibilizada.
E por isso que é importante a gente fazer esse debate, essa discussão hoje, no Dia Mundial da Alimentação. Porque ao passo em que a população mundial, e a brasileira também, ascende no acesso à alimentação, e que pela retirada de políticas públicas sociais, ela também volta, nós também temos o aumento, por exemplo, da obesidade. A obesidade, especialmente na primeira infância e na segunda infância. E essa obesidade, ela mostra a contradição do sistema econômico, social e de acesso à alimentação. Por quê? Porque o alimento, nesse contexto, no modelo econômico do capitalismo, ele é visto como uma mercadoria. O alimento, na concepção do qual nós estamos debatendo aqui, do direito humano à alimentação adequada, ele é um direito e não deveria nunca estar sendo tratado como mercadoria. E isso tem consequências, senhores vereadores. No ano de 2018, vereador Fábio, a Nestlé, a organização que ela atua numa cadeia agroalimentar de diferentes formas, ela gastou mais de 5 bilhões de dólares em propaganda e marketing para vender as suas mercadorias. Hoje, grande parte do alimento produzido no Brasil, ele não é alimento, ele é mercadoria, eles são commodities. É a soja, o milho, as carnes, tabaco, são hoje grãos como o arroz, como feijão, eles são negociados em grandes casas de negócios e câmbios e do mercado econômico e financeiro internacional. Não são vistos como alimento para nutrir e garantir esse direito da população. Hoje, 70% do que os senhores e todos nós nos alimentamos nas nossas mesas, eles são produzidos pela agricultura familiar. Uma agricultura familiar de pequena escala, uma agricultura familiar que depende exclusivamente da garantia da venda do seu produto e que é uma agricultura familiar que não é subsidiada. Hoje, senhores vereadores, o agronegócio, que é uma potência no ponto de vista econômico, de destruição ambiental e de transformar alimento em mercadoria, esse agronegócio, ele é, grande parte dele, isento de pagamento de taxas e impostos. Vide que hoje os agrotóxicos não recolhem ICMS em todo o país, a partir de um acordo das todas as secretarias estaduais da Fazenda. Vide que o agronegócio não paga os impactos na saúde humana e nem as externalidades no meio ambiente causados por esta atividade. Portanto, é fundamental falarmos da fome à luz dessa cadeia agroalimentar. E por isso que eu falo da importância e venho fazendo esse trabalho aqui no plenário, e com a ajuda, com apoio, com o debate, o diálogo franco com todos os senhores vereadores e a senhora vereadora, na construção de políticas que garantam esse tipo de acesso. Então foi fundamental que nós aqui na Câmara, vereador Dinho, tivemos aprovado a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. É fundamental também, senhores vereadores, que o prefeito municipal e o Poder Executivo esteja disposto a regulamentar essa política. A política e o programa de agricultura urbana ele é central. Ele não pode virar um instrumento eleitoreiro e não um instrumento de barganha. Ele tem que ser um instrumento de transformação das comunidades. Nós podemos produzir alimentos nessa cidade para garantir o acesso à alimentação da população. É fundamental, senhores vereadores, que nós estejamos olhando seriamente sobre as compras institucionais do município de Florianópolis. Um dos maiores contratos, vereador Sandrini, é o da compra da alimentação escolar. É um dos maiores contratos dessa prefeitura municipal. É fundamental que olhemos com lupa, porque uma grande parte da população e das crianças desse município só tem acesso a uma alimentação adequada porque estão hoje na rede pública escolar. Se estivessem em outra, numa OS, por exemplo, não sei qual seria a garantia dessa alimentação. Não sei. Porque isso está totalmente ligado a uma política em que a alimentação escolar é, sim,
um instrumento de educação alimentar e nutricional e a garantia do direito humano à alimentação adequada. Nós que trabalhamos na comunidade do Chico Mendes, eu sei o quanto que se essas crianças não estivessem lá naquela creche, elas não teriam hoje 4, 5 refeições diárias. Teriam uma alimentação de forma totalmente inadequada muitas vezes. Portanto, os equipamentos públicos, eles são centrais para a garantia do direito humano à alimentação adequada e são centrais para as políticas públicas. Quero aqui também destacar que essa casa acatou uma emenda que criou o programa 116, o programa do governo municipal número 116, que é uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias que nós aprovamos, que abriu o programa Agroecologia e Segurança Alimentar. Um programa que abriu a possibilidade de agora as secretarias fazerem o debate e, por exemplo, a Secretaria de Educação conseguiu garantir no orçamento o programa de hortas escolares, que faziam 3 anos que estava parado. Por causa da diretriz orçamentária que nós aprovamos aqui, a Secretaria incluiu na lei orçamentária anual e agora vai ser garantido o retorno em 2020. Então veja a importância de fazer um debate qualificado nesse plenário. E por fim eu falo do projeto que nós aprovamos, que criou a Zona Livre de Agrotóxicos na Ilha de Santa Catarina, que é um projeto que tem trazido inclusive muita gente querendo investir no desenvolvimento tecnológico e na garantia e na ampliação da produção de alimentos na cidade de Florianópolis. E que vai fazer com que essa cidade ofereça alimentos agroecológicos para a população. E não é a ideia de que a gente vai tornar os alimentos mais caros, muito pelo contrário. A gente vai tornar os alimentos mais baratos, especialmente aqueles limpos, bons e justos, que era o que deveríamos fazer. Porque o Estado brasileiro, com o governo Bolsonaro nesse momento, que liberou mais de 300 princípios ativos e agrotóxicos em tão pouco tempo, recorde, que mudou a classificação toxicológica dos agrotóxicos, que no primeiro dia, numa medida provisória, quis extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que faz o controle social das políticas de segurança alimentar, que vem desmontando programas e políticas públicas municipais, pensar a partir dos nossos territórios, e a Câmara Municipal, através do nosso mandato, através do diálogo com todos os vereadores, da construção coletiva nesse espaço, vem se colocando na construção dessas políticas municipais, diante desse desgoverno que nós estamos vivendo do governo Bolsonaro. Então, é fundamental fazer essa reflexão. Eu quero agradecer a oportunidade que o plenário deu de a gente ter aprovado esse requerimento, fazer essa fala muito contundente. É fundamental que a gente compreenda que todo dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, que vem numa discussão construída através da FAO, através das Nações Unidas, através das organizações que compõem, como o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, as organizações da sociedade civil, os povos e comunidades tradicionais que discutem à luz da sua fragilidade na alimentação, que também tenhamos a condição de fazer políticas públicas municipais para garantir, por exemplo, um restaurante popular de acesso público a todos e todas, que é uma política pública muito mais adequada do que a gente pensar em ações isoladas, que tenhamos um banco de alimentos para diminuir o desperdício de alimentos na cidade, que garantimos que a alimentação escolar seja um direito em toda a rede pública municipal, que as compras institucionais do município façam esse trabalho e que a gente amplie a nossa produção agroecológica no município de Florianópolis com o programa de agroecologia e produção orgânica e com o programa de agricultura urbana. E que tenhamos uma cidade que pense numa cidade do bem viver, que garanta o direito humano à alimentação adequada, alinhado com o direito da natureza, que garanta uma sociedade que pense numa transição agroecológica para o bem viver. Então, deixo aqui minha contribuição, agradeço os senhores vereadores, ao público que acompanhou essa nossa reflexão e que essa casa seja um espaço de debate de verdade, não seja um espaço apenas de defesa das suas casinhas, dos seus territórios, mas que a gente faça aqui o debate profundo e que conseguimos fazer a reflexão suficiente de que a alimentação é um direito e não é uma mercadoria. Muito obrigado. Convido a fazer uso da palavra o nosso convidado, Padre Wilson Grou.
Então, boa tarde a todos aqui presentes e a todas. Esperamos um pouquinho para silenciar, não? Senão a gente faz que nem na igreja. Dá o ouvido, mas fica com o celular na mão, olhando para o outro lado, né? É importante, queria agradecer o Marquito pela oportunidade da gente refletir esse processo. Quero agradecer o Fábio que está dirigindo a mesa. Quero agradecer cada uma que está aqui, principalmente Suas Excelências os vereadores que nos representam nessa Casa Legislativa. Falar da fome e compreendê-la como um direito à vida, se a gente olha no percurso do processo da história e do processo das civilizações, foi sempre algo extremamente prioritário. Se a gente olha, por exemplo, na linguagem bíblica do Antigo e do Novo Testamento, a fome e a vida e a comida foi centralidade. É tão centralidade a comida que o texto de João diz de que a palavra se encarnou na carne e se fez carne humana, gente, igual a gente, e um Deus que se fez gente e que lutou pela comida ao longo do tempo da sua existência. Jesus foi o homem das mesas. Se a gente faz uma análise da presença de Jesus na vida e no agregamento, o agregamento de Jesus foi sempre a mesa. Ele agregava pela mesa, ele ia nas mesas, ele era o homem dos convites, participava dos processos. Inclusive na Bíblia, no Novo Testamento, diz que Jesus foi acusado de glutão e beberrão. Por quê? Porque era o homem que agregava as pessoas e que incluía as pessoas na mesa. A mesa, sem dúvida, é o espaço onde a gente não só apenas se nutre da comida, mas a gente se nutre das palavras. As palavras nos ajudam no nutrimento, as palavras nos ajudam no caminhar da relação e da comunhão com a mesa. Dizendo isso, eu queria resgatar um pouco as nossas experiências de segurança alimentar na vida dessa cidade e do nosso município. Se nós olharmos dos anos 80, eu falava para o Marquito essa semana, quando eu era recém-ordenado, as senhoras dos morros e eu íamos de ônibus para essas regiões aqui, passando de Palhoça para o sul do Rio, e a gente pegava aquelas batatinhas desqualificadas, e nós trazíamos as bolsas cheias de batatinha nos anos 80 para casa, porque não tínhamos o alimento suficiente, e a gente juntava aquelas batatinhas na roça. Fizemos inúmeras vezes esses processos. Depois a gente iniciou um caminho de articulação das pequenas feiras de verdura e de buscas dos legumes, das frutas, e tínhamos estruturado entre os morros e as áreas do continente um pequeno projeto de cooperativas chamada Cooperativas de Consumo, e a gente trabalhou muitos anos nessa relação. Tivemos, inclusive, no período, um caminhão da CONCAP, que nos ajudou bastante a fazer o transporte. Creio que o Dinho deve lembrar-se dessa... Onde é que está o Dinho, que eu não vi? O Dinho deve lembrar-se dessas histórias, porque a gente trazia o peixe das praias com um caminhão, e tínhamos uma Kombi na época, depois tivemos até um caminhão, e buscávamos as verduras no interior e fazíamos essas trocas entre peixe e verdura na relação moradores da periferia e pescadores. Depois, ao longo desse caminho, nasceu com o Betinho, que todos vocês conheceram, Herbert de Souza, que lançou os comitês a favor da vida contra a fome e a miséria. Nós trabalhamos esse Brasil inteiro, e a proposta nesse Brasil era descortinar estruturalmente, sistematicamente, o que era a fome no Brasil. Em todos os lugares que a gente ia, a gente se posicionava e trazia o número de homens e mulheres nesse país que não comiam 3 vezes ao dia, ou que não comiam nenhuma vez ao dia. E esse mapa da fome
Foi tão profundo que a gente conseguiu construir, no período do Betinho, os mapas em que a gente apontava no nosso estado, que a nossa missão era o estado de Santa Catarina, a gente apontava no nosso estado onde eram os mapas da fome e, ao mesmo tempo, a gente apontava os mapas da produção. Então, aqui vem uma coisa importante, fazer esses processos de memória, porque depois, no governo do Andrino, a gente iniciou, não sei quem lembra, quem é daquele tempo, eu sou daquele tempo, tenho 65 anos de idade, estou 44 anos na vida dessa cidade, e desde que botei os pés no morro, nunca mais arredei daqui, não? E fiquei sempre fazendo do meu ministério sacerdotal um grito de denúncia a tudo que rompe com direitos humanos nessa cidade. Espero continuar até os 100, continuando com esse meu trabalho, não? Então, nos anos 80, 88, por aí, a gente puxou a discussão e nós fizemos o cinturão, não sei se vocês lembram, era o cinturão na Grande Florianópolis. Era tentar ligar as feiras de verduras, e aí aqui na frente da Praça 15, recordam que a gente tinha aquela feira grande, que era o cinturão, que a gente chamava o cinturão verde, já naquele período. Depois, no período do Grando, a gente trabalhou direto do Cestão do Povo. Veio a Ângela Min, fizemos o direto do povo. E hoje a gente percebe que nós temos por aí as feiras, mas não são feiras mais com uma política pública. Se perdeu. Depois, a nível de governo federal, se vocês recordam, o movimento do Betinho passou para um trabalho de segurança alimentar. E aí recordo de uma figura que ainda está viva hoje, que é Dom Mauro Morelli. Dom Mauro Morelli foi o presidente do Conselho, e foi o período que a gente trabalhou muitíssimo, do ponto de vista de tirar o Brasil da fome, de tirar o Brasil da miséria. E aí foram feitos vários programas que eu queria recordar, porque as memórias são importantes para a gente projetar caminhos sobre essas memórias. Nesse período em que o relatório de 2014, ele apontava as estratégias de combate à fome, de ter reduzido de forma expressiva a desnutrição e a subalimentação, né, nos últimos anos. A FAO, então, nesse sentido, ela nos traz como resultado o aumento da oferta de alimento em 10 anos, a disponibilidade de calorias para a população que cresceu 10%, o aumento de renda dos mais pobres com o crescimento real de 71,5% do salário mínimo e geração de 21 milhões de emprego, o programa Bolsa Família, 14 milhões de famílias. O Bolsa Família é muito interessante. Eu fui para o Nordeste. No Nordeste não se fala em Bolsa Família, no senso estrito. No Nordeste as pessoas dizem, nós hoje conseguimos sair do processo de subnutrição articulado com uma série de trabalho. Eu trabalhei no Nordeste, pregando retiro para as irmãs que eram inseridas, e questionei o que era a Bolsa Família no olhar delas. Elas disseram, a Bolsa Família está articulada com a cisterna, está articulada com o engenho de farinha, está articulada com as pequenas cooperativas de empreendedorismo das mulheres, está articulada com a água limpa, e isso nos tirou do mapa da fome, porque hoje a gente caminha com as nossas próprias pernas. Merenda escolar, 43 milhões de crianças e jovens com refeição, governança e transparência e participação da sociedade com a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA, criação do Programa de Aquisição de Alimentos e criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esses programas foram programas que conseguimos institucionalizar nesse período com políticas públicas. E hoje eu queria chamar a atenção nessa direção, que esses programas praticamente são programas que estão se perdendo dentro desses processos de uma política alimentar para esse país. A tal ponto, se a gente olha a questão dos índices hoje e do mapa que voltamos a um país a ter fome, segundo a síntese dos indicadores sociais do CIS, do IBGE, entre 2016 e 2017, a pobreza da população de 25,7 passou para 26,
Já os extremamente pobres, que vivem com menos de 140 mensais, pela definição do Banco Mundial, saltaram de 6,6 em 2016 para 7,4 em 2017. Hoje estima-se que 6% dos brasileiros passam fome crônica. Talvez a gente não saiba o que é passar fome. Talvez a gente nunca sentiu no estômago o que significa não comer. Mas eu, com os meus 44 anos de periferia, muitas e muitas vezes a gente sabe o que é passar fome. A mãe sabe o que significa chegar em casa e o filho não ter comido. Nos nossos projetos sociais na periferia da Grande Florianópolis, 80% das nossas crianças comem salgado, refeição, prato mesmo, de forma balanceada, como nós fizemos, só nos nossos projetos sociais. Se estivesse em casa, comeria um pão. Então vejam, quando a gente fala de que a fome é uma dimensão estrutural e a gente tem de trabalhá-la na questão da desigualdade e romper com a indiferença, é uma capacidade profunda de olhar estruturalmente o que produz a desigualdade. E no Brasil nós vivemos, na América Latina de modo geral, nós vivemos com a cultura da naturalização da injustiça e a naturalização da indiferença. Vejam que no Brasil se assassina 60 mil jovens por ano, e nós vivemos com essa guerra surda, e poucos no Brasil que levantam do fundão das nossas periferias um grito maior sobre o assassinato, sobre o narcotráfico, sobre a droga, sobre essa juventude. E essa juventude da periferia, ela é um grande capital social. E aí vem uma coisa importante naquilo que Marquito falava antes, a importância nutricional, que significa uma criança que tem uma cultura de prática de uma comida balanceada desde pequena, ou que frequenta uma creche. E o que significa isso em termos de raciocínio, em termos relacionais, em termos de dimensão motora, em termos de crescer saudavelmente e de poder pensar depois uma perspectiva de saída para a universidade. Nossos projetos, eles trabalham de 6 anos a 24 anos. Então, um menino que entra com 6 anos, ele vê lá no fundão que ele tem uma dimensão profunda, que é chegar à universidade. Esse ano que passou, no nosso pré-vestibular, 57 jovens entraram na universidade. E entraram em universidades como medicina, entraram em universidade como engenharia, odontologia, arquitetura, história, geografia, mas estou falando dessas universidades que são mais disputadas também. Então, essa juventude da Grande Florianópolis, ela é um grande capital social. Voltar os nossos olhos para discutir e construir um caminho de segurança alimentar em função dessa perspectiva de vivência e de vida da prática cotidiana e de olhar as periferias e as comunidades empobrecidas, é fundamental. Por que é fundamental? É fundamental porque é uma forma alternativa da gente pensar a vida da Grande Florianópolis, e nós não podemos pensar a Grande Florianópolis não dentro de uma visão integrada com os 21 municípios que compõem o processo, diríamos assim, de uma visão englobada, de uma visão da Grande Florianópolis que abrange, e pensar a relação interior-centro, e pensar no processo da construção de perspectivas de saída, e de pensar as saídas. E aí penso que queria dar um voto de louvor bem grande ao nosso amigo aqui, do ponto de vista do seu grande trabalho de agroecologia e de toda essa discussão do Marquito, porque penso que a gente poderia retomar questões de rememorei essas questões para dizer de que nós já tivemos um período muito grande de processo alimentar. Voltar a pensar o processo alimentar
e uma alimentação sadia, sem agrotóxico, e pensar em articular as questões, talvez as nossas periferias, desde experiências que já temos da Revolução dos Baldinhos, a experiências de pequenas hortas comunitárias, a experiência de intercâmbio entre os agricultores e os moradores da periferia. Nós chegamos, inclusive, a ter um período, uma grande experiência com o movimento Sem Terra. A gente trazia alimentação do Sem Terra e, ao mesmo tempo, Sem Terra levava produtos daqui para lá. Então, essas redes de articulações, e essa Câmara, eu acho que ela tem o papel fundante, né? Vocês, como vereadores que nós elegemos, estão aí nos representando na democracia representativa, articular essa democracia representativa com uma democracia participativa, com mecanismos de participação da população e da sociedade civil, é fundamental para a gente acabar com o mapa da fome na Grande Florianópolis. E acabar com o mapa da fome na Grande Florianópolis é não só gerar comida, mas nós temos de gerar trabalho, emprego. Nós vivemos nesse momento uma crise de desemprego estrutural muito grande. É necessário retomar de novo esse processo e discutir. Eu penso que os senhores e eu, nesse processo como cidadão, vivendo na vida dessa cidade, de que a gente tem de, talvez, retomar questões fundantes assim. E, para mim, uma questão fundante é a gente olhar de novo onde é que está a fome. A fome tem endereço, a fome tem lugar, a fome tem nome. A fome não é um ente abstrato. Acho que esse é um caminho que a gente tem de repensar. Um outro caminho que a gente tem de repensar nessa cidade é que o trabalho traz dignidade. E a gente sabe o que significa uma família sem trabalho, a gente sabe o que significa uma família que traz novamente dignidade para dentro de casa, com o suor do seu trabalho e de poder botar o pão em cima da mesa, não? Penso que duas questões que assolam cada vez mais essa desigualdade social que a gente vive é a naturalização. E penso que essa casa ela tem um trabalho importante e primordial, que sem dúvida, além de propor leis, projetos por aí afora, o nosso grande trabalho é a fiscalização da gestão pública. Fazer uma gestão pública voltada em cima de prioridades. Fazer uma gestão pública voltada para as questões mais fundantes. E a gestão pública, esses tempos conversei também com o prefeito e disse, por onde deveríamos começar a pensar uma cidade? Pelo estômago, pela comida. O ato de comer é um ato de prazer. O ato de comer é ligar com o prazer mais profundo do corpo. O ato de comer é um ato de organização. O ato de comer é um ato de celebrar em torno da mesa. Então, pensar e construir uma perspectiva agroecológica, construir uma perspectiva de conexões com as periferias, debruçar-se sobre essa realidade, para romper com esse mapa. Quando eu digo que 80% só come salgado entre nós, porque se ficasse em casa ia comer pão, eu pego uma cifra de 6 mil que nós atendemos diariamente nesse processo, não? Então, para concluir a minha fala nessa tarde, e para colocar um pouco nessa dimensão, recuperar de novo, não, equipamentos dentro dessa visão pública de segurança alimentar e nutricional, e recuperar, por exemplo, a rede pública filantrópica de ensino nessa perspectiva, é fundante para a gente poder retomar de novo um trabalho na linha e na área da segurança e de políticas públicas voltadas para isso. Nós contamos extremamente com os senhores para pensar saídas para a vida dessa cidade. E é possível sim. Nós, com o nosso imenso e pequeno trabalho, mas que para nós ocupa o nosso dia inteiro, pode ser uma gota no oceano, ter 6 mil todos os dias com café, almoço e janta, e ter um programa nutricional, e ter um programa balanceado, e ter uma comida onde as crianças aprendem desde pequena a comerem verduras e se nutrirem de forma adequada também,
e, ao mesmo tempo, pensar essa perspectiva de futuro dessa população, eu acho que cabe a nós e a vocês esse grande trabalho de continuidade ou esse grande trabalho de proposição. Eu penso que acatar o que é bom de um e de outro é fundamental. Eu acho que nós, nesta casa, não deveríamos trabalhar disputas por disputas, disputas muitas vezes teóricas, estéril, fúteis, e não trabalharmos proposição reais, concretas, que vêm em cima da demanda da população, do ponto de vista de suprir o direito, e o direito de viver com dignidade, o direito do bem viver, e construir uma cidade com esse direito do bem viver, passando pelo processo da alimentação. Creio que quando o Marquito apresenta um projeto aqui, sendo ele uma alma extremamente ecológica, extremamente interligada, extremamente importante do ponto de vista do seu papel ligado à questão da agricultura, a questão do ecossistema, a questão ambiental, não é um projeto qualquer. É um projeto que nós deveríamos assumir de coração e fazer de tudo para que ele se implemente. Não digo só o Marquito, mas digo cada um de vocês, quando o projeto vem em torno da população e da necessidade da população. Uma das suas emendas, o Cláudio está lá atrás, que é o presidente da CAN do Morro do Mocotó, nós vamos fazer uma dimensão de construção lá no Mocotó agora, nessa linha da alimentação, passando pela construção hidropônica, que é construir a partir da água as verduras. E como é possível fazer isso? É possível fazer em pequenos quadrados. Então, tem como a gente repensar a vida dessa cidade, com pequenos projetos em rede, articulado? Tem. Eu acredito demais que o caminho do processo é trabalhar em rede, é trabalharmos junto, é focar as questões essenciais, que são as agrúrias da população de Florianópolis, e trabalhar em cima delas em perspectivas de saída. Eu acho que esta casa, e termino dizendo assim, quero agradecer o convite que me foi feito aqui hoje, mas da gente repensar a questão da segurança alimentar para a nossa cidade, é uma dimensão fundante porque a mãe, esses dias, me disse assim, Padre Wilson, numa celebração a gente se deu o abraço da paz, e ela disse assim, por que a gente pode se dar o abraço da paz? Quando a gente sabe que o nosso menino comeu à noite e não vai para a cama com a barriga vazia. Quando o nosso menino à noite vai para a cama com a barriga vazia, e a gente diz, dorme porque a fome passa, a gente não tem paz, Padre Wilson. E aí o abraço da paz não é tão significativo. Ela disse, o abraço da paz é significativo. E as mães não esperam. A mãe sabe que quando ela chega em casa, o filho puxa a barra da saia dela, ele quer comer. Então, pensar nessa perspectiva, de construir perspectiva de uma política de segurança alimentar e fazermos de tudo para esse processo, é fundante porque é base para o crescimento, é base para uma vida saudável, é base para a gente romper com o narcotráfico, por exemplo. O mercado do narcotráfico é um mercado que traz comida para dentro de casa, não é um mercado qualquer. Não estão no tráfico pelo tráfico. É um mercado oferecido porque não tem postos de trabalho. E se nós queremos romper com esses processos do narcotráfico, um caminho é recuperar postos de trabalho para essa juventude. É jogar ideais. E termino dizendo, porque acho que o meu tempo acabou também, termino dizendo nessa perspectiva do que significa, nessa perspectiva de uma economia que está implementada, concreta, a única forma de combater é gerar perspectivas. E perspectivas a gente gera com oportunidades. Nós vamos agora gerar nas periferias onde nós trabalhamos, temos os nossos centros, os futuros centros de tecnologia. Já lançamos em tese o primeiro, agora sexta-feira passada, vai ser feito no Monte Serra com as empresas de TI. O que a gente está discutindo com essas empresas? Não adianta vir para cá empresas de TI que não se abrem para a realidade social. Não adianta a gente criar ilhas de conforto
com as ilhas de pobreza. Não adianta a gente querer construir uma cidade se a gente não olha para os seus lados e discuta. O que nós queremos com os processos? Economia criativa. É desde pequeno com esse menino, essa menina, né? Nós poderíamos um dia vir a essa casa para apresentar os centros de tecnologia, até me ofereço como sugestão, porque a nossa proposta é pegar esse menino de 11 anos e levar ele até 18 anos. Mas para ele com 13, 14 anos, dar uma bolsa de R$200 para ele começar a sistematizar a sua vida. Como a gente já faz nos nossos projetos. Um jovem nosso hoje na universidade, sozinho por si só, ele não tem condições de acabar a universidade. Ele precisa comer, ele precisa de uma série de coisas. A gente tem um fundo de bolsa que atende a nossa juventude para poder frequentar e comer com dignidade e ter o material, que são para quem vai na universidade R$600, para que ele possa complementar a universidade. Se ele pega uma universidade como odontologia, nossa moçada de odontologia tem de estudar o dia inteiro. Medicina, tem de estudar o dia inteiro, não? Então, se não há uma contribuição, então penso assim, e traria de novo junto com vocês nessa linha da segurança alimentar, porque segurança alimentar não é olhar apenas uma faixa etária. Segurança alimentar não é apenas olhar um prato de comida. Segurança alimentar não é olhar apenas uma cesta básica ou Bolsa Família. Segurança alimentar implica em a gente pensar estruturalmente o rompimento e a forma como se produz hoje a questão da desigualdade social e atacar os processos nas raízes. E a única forma de atacar estruturalmente nas raízes é gerar as oportunidades e gerar formas sistêmicas de organizações e de políticas públicas que possam combater a desigualdade social. E nas periferias, para trabalhar essa questão do narcotráfico, é gerar as oportunidades. Que esse menino, desde cedo, ele veja que ele tem um horizonte, que ele tem uma saída, que ele pode chegar a um horizonte de universidade, inserção ao mercado de trabalho. E o nosso trabalho com as empresas de TI é para que quando uma empresa chega aqui em Florianópolis para se implementar, porque aqui se fala tanto no Vale do Silício hoje em dia, não? E a gente diz que quem tem de salvar o Vale vai ser o Morro. Essa é a nossa discussão. Quem vai salvar o Vale, minha gente? É o Morro, são os nossos morros. Por quê? Porque tem um grande capital social dessa juventude dentro dessa perspectiva. Então, para dizer o seguinte, de que olhar a questão da segurança alimentar é olhar nesse trabalho amplo. E aí a nossa proposta é, uma empresa vem se implementar aqui e a gente já tem um projeto para oferecer para ela. Ok, você vem implementar aqui, quantos empregos você vai gerar para a periferia? Quantos jovens você poderia inserir na sua empresa? E qual é o teu comprometimento social, ou teu comprometimento de responsabilidade social da tua empresa com essa cidade? Eu penso que a gente tem tantas formas de ajudar a construir e de diminuir, né, essa questão hoje da injustiça social e construir questões realmente dignas de saída, como construção dessa dimensão da tarde que vocês me chamaram para discussão alimentar. Quero agradecer o convite, quero convidá-los para bater um pouco mais de pé no barro, não bater pé no barro só em períodos eleitorais, bater pé no barro diariamente. Quem bate pé no barro diariamente e carrega na pele o sofrimento da injustiça, só tem que abrir horizonte para a justiça social. E a gente só faz isso quando está dentro da realidade, quando está imbuído desses processos, quando a gente carrega no coração o grito do mapa das necessidades. E fazer isso diariamente, cotidianamente, é extremamente, diria assim, paradoxalmente, prazeroso, mas não é um prazer pelo prazer. É um prazer de dizer, vale a pena jogar a nossa vida numa perspectiva do coletivo. Vale a pena essa casa legislativa começar a empenhar-se cada vez mais a olhar essa profunda realidade do grito e do buraco dessa cidade.
O seu Teco, que tem uma consciência crítica belíssima, ele diz: hoje, quando eu penso a cidade, eu não penso mais o buraco do meu muro, eu penso o buraco dessa cidade. E me empenho, enquanto cidadão, a pensar essa cidade. E pensar essa cidade nessa perspectiva de horizonte para suprir a questão da fome. E a fome não é só material, mas a fome também é a fome do estudo, é a fome da beleza, é a fome do espírito, é a fome da gente poder pensar de que nós temos nas mãos uma grande dimensão que é a vida. E termino dizendo, com a vida nesse sentido, de a gente não ter medo de jogar essa vida para uma grande causa. E a grande causa é a vida da cidade, é esse território onde nós habitamos. E termino dizendo, passar pela vida e chegar no final da vida com um punhadinho de dinheiro ou um punhadinho de bens é muito pueril. E não se abrir para as realidades e não fazer desse grande gesto que Deus nos deu, porque ela é o dom maior que Ele nos deu, de empenhá-la. Por isso a gente não pode perder o sonho, a gente não pode perder a utopia. O nosso sonho é que um dia nós não tenhamos mais na grande Florianópolis nenhum jovem ligado ao narcotráfico, nenhum jovem fora da escola, nenhum jovem comendo só pão ao meio-dia. Nosso sonho é um dia essa cidade ser tão equânime que a gente não tem mais diferença entre o centro e a periferia, mas que a gente diga: vivemos numa cidade onde a solidariedade, ela é o caminho, mas a meta da solidariedade é a justiça social. Obrigado. Obrigado, Padre Wilson. Peço que o senhor permaneça na tribuna. Pode permanecer na tribuna, os vereadores vão fazer uso da palavra. Vereador Vanderlei Farias, Lela. Obrigado, senhor presidente. 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Congratulo, e eu acho que nós devemos congratular aqui, tanto a oportunidade dada pelo professor vereador Marquito, chamo professor porque nessa área justamente de segurança alimentar tem somado muito nas políticas públicas e o debate dentro da Câmara de Vereadores, e congratular, senhor presidente, pela oportunidade de nós termos na tarde de hoje o dom da palavra do Padre Wilson Gro, que eu admiro bastante, o dom da palavra de fogo, que ela penetra com toda a força nos corpos e nas almas de quem realmente tem a sensibilidade. E nos demonstra aqui, na tarde de hoje, e de uma forma emocionada eu posso falar isso, de quão responsáveis nós somos para tentar realizar esses sonhos que a gente compartilha do Padre Wilson Gro. De quão responsáveis nós somos para poder aqui gerar nos debates, nas políticas que nós desenvolvemos para a nossa cidade, no dia a dia desses jovens, dessas crianças que hoje passam fome na nossa cidade, na nossa capital. De quão responsáveis nós somos e o desafio que nós temos à frente nos debates, nas possibilidades de aqui ajudar o Executivo a achar caminhos e formas de poder minimizar os impactos, tanto da fome, a injustiça social. As crianças, quase 500 crianças fora da escola do ensino fundamental na nossa escola, na nossa cidade. São reflexões e palavras que queimam do corpo à alma de quem tem sensibilidade para procurar fazer diferente, para procurar fazer dessa casa e dessas cadeiras aqui a responsabilidade real, efetiva, de seguir em frente, olhando para frente, mas buscando justamente na história do que foi relatado pelo Padre Wilson, a importância que nós temos diante desses fatos, que são buscar o equilíbrio da justiça social. É importante. 30. Para encerrar, senhor presidente, é importante demais que possamos levar como dever de casa e seja registrado na ata, na íntegra do Padre Wilson Gro, na tarde de hoje, e que nós estamos passando um momento limiar em Florianópolis, em todas as pastas, em todas as políticas públicas da nossa cidade. E não é um problema desse ou aquele, desse lado ou daquele, é um problema de todos nós. E se nós não tivermos unidade e compreensão, sensibilidade de interpretar as chamas que saíram da boca do Padre Wilson Gro, que queimam corpos e almas, nós não vamos conseguir desenvolver aquilo que realmente nós fomos eleitos e tem esperança lá fora sobre nós. Obrigado, vereador Lela. Vereador Renato da Farmácia. Vereador Fábio, presidente, cumprimentar o vereador Marquito por nos trazer essa celebridade. Mas, Padre Wilson,
no momento, 1% da população brasileira ganha 38,8 vezes mais do que 50% da população pobre. Não está na hora de nós taxarmos as grandes fortunas, porque se nós temos que fazer um equilíbrio e trazer mais dinheiro para que haja maior consumo e nisso aumenta o rendimento, evidentemente que 50% da população consome muito mais, produz mais empregos, produz mais renda do que 1% da população brasileira. Então, nós temos que prioritariamente inverter isso para que a gente possa conseguir equidade. Então, evidentemente que os sonhos, tudo que se traz de forma teórica, são de uma profundidade ideológica e de um simbolismo muito importante, mas na prática nós não estamos fazendo nada, porque o rico nesse país ganha cada vez mais, por pior que seja a situação. Obrigado, vereador Renato. Vereador Calaires. Obrigada, presidente. Queria aqui também parabenizar, primeiramente, ao companheiro Marquito, por propor essa sessão e também agradecer as palavras do padre Wilson, que tanto faz há anos pela nossa cidade, e queria apontar alguns elementos de contribuição com o debate, Marquito e padre Wilson, de que tudo que foi dito hoje, tanto pelo Marquito quanto pelo padre, não pode ser dissociado de uma questão mais ampla. A gente tem que pensar que sim, Marquito, se a gente saiu do mapa da fome em 2014, isso tem a ver com um trabalho muito bem relatado pelo padre Wilson de décadas, mas também de um governo que tinha como no seu projeto central combater a fome pela integralidade dos direitos e dos direitos humanos, o governo do Partido dos Trabalhadores, integrado numa frente ampla que defendia uma sociedade como essa que a gente está falando aqui. Então, assim, não dá para a gente dissociar que em 4 anos nós voltamos ao mapa da fome e não falar que em 2016 nós tivemos um golpe que tirou ilegitimamente uma presidenta. Nós não podemos dizer que nós temos hoje um preso político que foi preso porque vinha colocando no centro do debate a manutenção desse projeto que tirava as populações tão miseráveis da fome e fazia essa campanha que tanto foi colocada aqui. Então, não adianta hoje a gente aqui fazer um debate só de Florianópolis, sem colocar Florianópolis no debate mais amplo e no debate nacional. Nós tínhamos um projeto que trazia perspectiva, padre Wilson, e esse projeto foi vencido por um outro projeto que retira a perspectiva. Um projeto que golpeou uma presidenta, que tirou do centro esse debate, um projeto que aprovou a emenda constitucional 95, que tira o desenvolvimento da educação e da saúde, de um projeto que tenta reformar a Previdência e tenta desvalorizar o salário mínimo. Isso tudo está associado a esse debate da alimentação e o debate que tanto vem colocado aqui sobre retirar o Brasil do mapa da fome. É esse projeto, é a emenda 95 que faz com que a gente tenha argumento da falta do dinheiro para investimento em educação e aprovar aqui as OS, que, na verdade, retira o direito de educação no município. Então, não adianta a gente dissociar o debate e essa contribuição que eu tenho a trazer. Obrigado, vereadora Carla. Vereadora Fran Beaupré. Colegas vereadores, inicialmente eu queria parabenizar o padre Wilson e dizer, padre Wilson, que, no meu modo de entender, feliz da igreja, que tem alguém como o senhor, com a sua inteligência, com a sua humildade, com sabedoria e, sobretudo, o seu compromisso com os pobres. Isso é um exemplo sacerdotal, que eu quero aqui deixar registrado e parabenizar a Vossa Excelência, porque é uma vida dedicada. Também dizer que, com as suas palavras, me fez recordar do período, inclusive, que eu trabalhei no DIEESE como economista e que fazia o cálculo da cesta básica. E a gente percebia, diretamente, indo buscar os dados primários nas prateleiras de supermercados e mercados, o quão era, naquele período, a variação dos preços e a dificuldade da população em acessar os alimentos. Já teve, inclusive, padre Wilson,
o senhor lembra disso, mesmo no período da ditadura militar, políticas de abastecimento, nós tínhamos os SAPs, Centros de Abastecimento Popular, nós tínhamos várias experiências, o governo comprava, até para fazer reequilíbrio de preços, as grandes safras e fazia por rede de distribuição a granel com política de abastecimento. Aqui no município nós tivemos a oportunidade, o senhor lembrou, de fazer uma rede popular de abastecimento, que eram toneladas e toneladas e toneladas de produtos comprados a preços direto do fornecedor, que foi Cestão do Povo, iniciativa do Governo Popular, que nós tínhamos o prefeito Sérgio Grando. 30. E a CONCAP como uma empresa importante nessa gestão. Então, o senhor coloca uma questão que é repensar políticas públicas, pensar a cidade a partir do estômago, pensar a partir da comida é pensar também a economia da própria cidade. Parabéns, Padre Wilson. Obrigado, vereador Dalmo. Quero aqui parabenizar o vereador Marquito para esse assunto e ao Padre Wilson também. Padre Wilson, o senhor citou no início da sua fala, falou no ex-prefeito Edson Sandrino, depois Sérgio Grando, Ângela Min. Eu acho que esse projeto não pode ter um projeto de prefeito, e sim de prefeitura. Porque, às vezes, cada gestor público tem a sua forma de administrar e, às vezes, esquece a população de modo geral. O senhor deve lembrar muito bem, em 2000 ou 2001, quando a Casan tinha lá no morro, próximo da sua igreja, o senhor deve lembrar, tinha aquele terreno Monte Serrado, que na época eu era diretor regional, e naquele espaço, o senhor deve lembrar que tinha um Fusquinha, que era de sua propriedade, o senhor deve lembrar, que nós tiramos, pedimos para o senhor recuar, porque nós queríamos ceder aquele espaço para aquelas crianças. E ao lado da igreja, onde o senhor era o administrador, foi feito um espaço, com sua permissão, claro, para botar seu carro ali. O Fusca, o senhor lembra? Lembro. Lembra. Eu digo também, um Fusca vermelho que era muito discutido nessa cidade com chavão de comunista, né? Essa parte eu quero pular. Padre, então, no mês passado, eu tive o prazer de ser padrinho de ordenação, eu e minha esposa, do padre Cedemir. O padre Cedemir, ele passou um tempo na África. Ele contou um pouco mais do que o senhor está contando agora de Florianópolis. Também a fome lá é demais. Então, eu gostaria que não só o governo atual, mas que a prefeitura, de modo geral, o governo do Estado, que às vezes joga tanto dinheiro em outras ações, deve olhar e fazer aquilo que o senhor faz, e que a igreja, diga-se de passagem, 30. A Igreja Católica faz isso muito bem, com outras entidades também, mas a Igreja Católica reconhece o trabalho do senhor e também faz um papel importante para a sociedade de Florianópolis e catarinense, além as pessoas que vão para fora do Brasil e até no Brasil, lá no Nordeste, que também a fome é demais. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência, ao vereador Marquito, por trazer esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Vereador Pedrão. Padre Wilson, quero cumprimentar pela presença, mas principalmente pelo trabalho de 40 anos aqui em Florianópolis. Agradecer, enquanto cidadão, por todos os feitos e conquistas e dizer que o senhor impactou milhares de vidas já e as transformou. Eu sou uma prova viva disso. O primeiro voluntariado que fiz na minha vida, no ano de 2007, foi lá com o Padre Wilson, num projeto chamado Procurando Caminhos, que vive até hoje, mostrando, apontando e abrindo caminhos para tantas pessoas que necessitam. E quando eu vejo todo esse empenho do Senhor, eu vejo como um grande combustível para todos nós, uma grande motivação e um grande aprendizado. Sabemos das dificuldades das comunidades, e sabemos da importância de o poder público não se omitir e não fazer políticas públicas apenas superficiais, que de fato
possa estimular a concretude das políticas públicas para a mudança de vidas. Nós temos inúmeras legislações que deixam de ser cumpridas, começando pela Constituição Federal, a qual é rasgada diariamente, e se completa com as legislações municipais, através de programas de assistência social, de saúde, de educação, de segurança, que deixam de ser cumpridos. Nós não estamos fazendo gestão para as pessoas. Infelizmente, Florianópolis já teve fases melhores, e sabemos disso, em que as gestões se preocupavam com o que tinha na mesa das pessoas e quanto iria custar um alimento. O direto do campo, o sacolão, preço único, compra direto do produtor e venda direto para o consumidor, era um grande exemplo disso. Nós precisamos sim, às vezes, voltar ao passado para revisitar modelos que deram certo e não querer, a cada gestão, reinventar a roda. Não é vergonhoso dar continuidade a um projeto que deu certo, mesmo quando a pessoa que criou, que estava no poder naquele momento, era um adversário político seu, porque o que importa da política é justamente o resultado que ela traz para o próximo. Então, muito obrigado, Wilson, por tudo que fazes. Obrigado, vereador Pedrão. Vereador Marquito. Obrigado, vereador Fábio. Quero agradecer ao padre Wilson por ter vindo aqui no plenário. A gente sabe o compromisso que ele tem nos trabalhos que ele faz na comunidade, a dificuldade. Queria aqui falar especialmente para o líder do governo, para o presidente da Câmara. A gente vem fazendo um trabalho, um esforço enorme, padre Wilson, mesmo sendo oposição, tendo uma posição bem demarcada, de construir uma série de construções e de redes, tecendo redes na cidade de Florianópolis e apresentando perspectivas através de aprovação de leis aqui. Estava falando com o vereador Renato agora que a gente tem 2 decretos que foram construídos com a sociedade, uma série de reuniões, que é o decreto que regulamenta as feiras agroecológicas de acesso mais livre para os agricultores e também para a população. Ele está pronto, está na Casa Civil. Um outro decreto que facilita a produção agrícola, mesmo no zoneamento rural, no zoneamento urbano da cidade, para que os agricultores tenham facilidade para produzir alimentos nas áreas urbanas também. Então, está pronto esse decreto. E a gente vem solicitando a regulamentação da política de agroecologia e que a gente faça um programa de agricultura urbana realmente motivado para as periferias, e não que um programa de agricultura urbana que ele seja instrumento, muitas vezes, direto e até eleitoreiro em alguns dos casos. Então, queria trazer esse compromisso. A gente vem fazendo um trabalho aqui muito adequado, com diálogo com vários vereadores, entendendo as perspectivas do qual a alimentação hoje gira na mão de pequenos grupos empresariais que são gigantescos no ponto de vista econômico, mas que estão dominando a alimentação de toda a população e construindo essa disparidade entre poucos muito ricos e muitos muito pobres. Então, quero aqui dizer da importância do alimento enquanto centralidade, o alimento enquanto um ato político da alimentação, além de todos os atos falados pelo padre Wilson, e pedir o apoio dos senhores vereadores para que a gente avance ainda mais nessas políticas que dão outras perspectivas. 30. Inclusive do ponto de vista de geração de trabalho e renda, do ponto de vista de acesso à alimentação e do ponto de vista de criar uma outra sociedade que articule a ecologia com a justiça social e com esses direitos humanos do qual a gente não pode abrir mão, especialmente na nossa função enquanto agente público. Quero aqui agradecer mais uma vez ao padre Wilson e quero aqui agradecer ao plenário e que a gente avance ainda mais nessas políticas que a gente vem criando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Padre Wilson, o senhor tem 2 minutos para fazer uma saudação final e conclusão da sua fala. Pode ficar à vontade. Eu fecho com todas as colocações que foram feitas aqui, que foram extremamente enriquecedoras, do ponto de vista da gente poder pensar políticas institucionais. Acho que várias falas colocaram essa dimensão. Penso que nós não podemos perder o quadro nacional dos processos, das conquistas, e rediscutir e não abrir mão do direito já conquistado. Um jurista esse dia me falava que hoje no Brasil defender a Constituição de 88 é ser revolucionário, quando para a gente parecia ser uma coisa tão pacífica, não? Digo também, agora no Dia da Criança e dos Jovens, principalmente Dia da Criança,
que foi dia 12, eu andei um pouco circulando as nossas praças e circulei praticamente 2 praças. A nossa, do Monte Serrat, que é uma belíssima praça, feita pela VOA, da iniciativa privada. Agora, o que uma praça traz do ponto de vista de agregamento, mas o que ela traz também em termos de perspectivas de saída? Dia 30 de novembro, nós vamos ter a primeira feira, um festival na praça, e isso trouxe para a comunidade de Monte Serrat um desejo enorme de agregamento de pessoas, mas também de buscas de saídas para a economia criativa. Então, na linha de artesanato, na linha de gastronomia, salgados e doces, a tentativa é criar nessas praças possibilidades de saídas na dimensão da economia. E aqui creio que pensarmos junto com a iniciativa privada e discutirmos questões conjuntas de saída para a vida da cidade, como o nosso Instituto vem fazendo, é um trabalho fundante para a gente poder ampliar e concretizar. 30 segundos. Para concretizar o sonho da juventude. Eu acho que o nosso grande papel nessa perspectiva de nos juntarmos, de nos articularmos e de não tirarmos o papel do Estado, mas, ao mesmo tempo, também materializar isso em questões extremamente concretas. Agradeço o convite, espero que a gente pudesse vir aqui um dia e colocar para vocês o nosso entendimento dos centros tecnológicos que nós pudéssemos fazer aqui. Então, muito obrigado, obrigado, Marquito. Obrigado, Padre Wilson, pela presença. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para os vereadores poderem confraternizar e dar um abraço ao Padre Wilson.